Imagina que você tem, sei lá, um plano mestre para proteger uma cidade inteira. Uhum. Não é uma lista de regras, tipo, construa um muro aqui, mas um guia para pensar, planejar e agir contra qualquer ameaça, de enchente a apagão. Sim. É exatamente esse tipo de guia que a gente vai analisar hoje, só que para o mundo digital. O NIST Cybersecurity Framework. E é uma analogia perfeita, porque, assim, como o plano de uma cidade, ele não serve só para a equipe de emergência, né? Não. Ele tem que ser entendido pelo prefeito, pelos engenheiros, pela comunidade. O material que a gente recebeu para essa análise mostra justamente isso. O NIST CSF é uma linguagem comum para falar de segurança. Uma linguagem comum. Gostei disso. E o nosso objetivo aqui é, então, desmistificar essa estrutura, especialmente com a atualização crucial que saiu em 2024 e que, olha, já está virando um novo padrão do mercado. Ok, então vamos desvendar isso. A nossa missão é entender por que esse framework, que todo mundo fala, não é uma lei, não é uma certificação, qual é a real da grande novidade da versão 2.0. Exato. E, no fundo, como ele ajuda uma organização a responder duas perguntas que parecem simples, mas são dificílimas. Onde a gente está em segurança e para onde a gente precisa ir? Isso. A primeira coisa que salta aos olhos nas fontes é o que o NIST CSF não é. E isso parece ser a fonte de muita confusão. Muita. Não é um software que se instala, não é uma lei federal que multa as empresas e, o que mais me surpreendeu, uma empresa não pode ser certificada NIST. Tipo, ao contrário de uma ISO 27001, é voluntário. Isso não tira um pouco a força dele? Então, pelo contrário, aí é que tá a genialidade dele, sabe? Por ser voluntário e flexível, ele pode ser adotado por uma startup de 5 pessoas ou por uma multinacional gigante. A filosofia é totalmente diferente. Como assim? Se você pega, por exemplo, o SysControls, que também é muito famoso, ele é prescritivo. Ele te dá uma lista. Faça isso, configure aquilo. É um checklist. Muito útil, mas é um checklist. É o manual de instruções. Exatamente. Já o NIST CSF não foca no como. Ele foca no o quê e no porquê. Ele é baseado em risco. Ah, tá. Ele funciona como um framework para um diálogo. Ele te força a sentar e pensar, qual a nossa situação hoje? Que ele chama de perfil atual. Certo. Qual a nossa meta realista de segurança considerando nosso negócio, tamanho e riscos? Esse é o perfil-alvo. Ok. Então, pelo contrário, aí é que tá a genialidade dele, sabe? Por ser voluntário e flexível, ele pode ser adotado por uma startup de 5 pessoas ou por uma multinacional gigante. A filosofia é totalmente diferente. Como assim? Se você pega, por exemplo, o SysControls, que também é muito famoso, ele é prescritivo. Ele te dá uma lista. Faça isso, configure aquilo. É um checklist. Muito útil, mas é um checklist. É o manual de instruções. Exatamente. Já o NIST CSF não foca no como. Ele foca no o quê e no porquê. Ele é baseado em risco. Ah, tá. Ele funciona como um framework para um diálogo. Ele te força a sentar e pensar, qual a nossa situação hoje? Que ele chama de perfil atual. Certo. Qual a nossa meta realista de segurança considerando nosso negócio, tamanho e riscos? Esse é o perfil-alvo. Ok. E a partir daí, você identifica as lacunas entre os dois e cria um plano de ação. É estratégia, não só técnica. E é nesse ponto que entra a grande mudança que as fontes destacam.
Em 2024, depois de anos com a mesma estrutura, o NIST lançou a versão 2.0 e adicionou uma peça totalmente nova no tabuleiro, uma sexta função, chamada governar. Por que isso agora? O que estava faltando? Essa adição não foi por acaso, ela reflete uma mudança de mentalidade assim gigantesca no mercado. Sério? Por anos, segurança cibernética foi vista como um problema de TI. Ficava lá no porão, com os servidores, sabe? O que o mercado e o próprio NIST entenderam é que sem uma governança forte, sem a diretoria e o conselho comprando a ideia, definindo o apetite a risco da empresa... Todas as outras funções operam no vácuo. Exatamente. A segurança vira um centro de custo que ninguém entende, em vez de uma área que viabiliza o negócio. Faz todo sentido. Precisamente. A função governar força essa conversa estratégica no mais alto nível. Ela é o guarda-chuva que cobre tudo. É aqui que se definem as políticas, os papéis, as responsabilidades. Sem essa base, o resto vira um esforço heróico e isolado da equipe de TI. Ok, governar é o cérebro da operação. A partir daí, a gente tem as outras 5 funções. A primeira, identificar. Parece bem intuitiva. Sim, se governar é estratégia, identificar é o mapa do terreno. É fazer o inventário. O inventário, é. O objetivo é entender e gerenciar todos os seus ativos, hardware, software, dados, pessoas e os riscos associados. Tem uma frase clássica em segurança que é: não se pode proteger o que não se sabe que existe. É isso. Certo. Você precisa saber onde estão suas joias da coroa. Exato, para poder protegê-las. Faz todo sentido. Depois de mapear tudo, vem a função proteger. Pelas fontes, essa é a defesa ativa, né? Os muros e os guardas do castelo. Isso, são as salvaguardas que você implementa para limitar o impacto de um possível evento. Aqui entram coisas como controle de acesso, treinamento de funcionários, que são a primeira linha de defesa, criptografia, é tudo que você faz antes para dificultar a vida do atacante. Beleza, mas a gente sabe que nenhum muro é intransponível. É aí que entra a função detectar. Exatamente. Nenhuma defesa é 100% perfeita. A função detectar é o seu sistema de alarme. É como você descobre que algo incomum ou potencialmente malicioso está acontecendo em tempo real. Tipo um alarme mesmo. Pensa, por exemplo, no monitoramento de logs. Se um usuário que sempre loga de São Paulo das 9 às 6, de repente tenta acessar o sistema da Europa às 3 da manhã, isso é uma anomalia. Um bom sistema de detecção tem que levantar a mão e dizer: opa, isso aqui está estranho, precisa ser investigado agora. O alarme soou e agora entra a função responder, a brigada de incêndio. Perfeito. O alarme tocou, a função responder entra em ação. As atividades aqui são focadas em conter o problema, analisar o que aconteceu, erradicar a ameaça, tipo remover um malware e, muito importante, se comunicar com as partes interessadas. Espera um pouco. Se eu instalo um antivírus de última geração que detecta e bloqueia um malware em tempo real, isso é proteger ou é responder? A linha parece um pouco turva aqui. Ótima pergunta. E é uma dúvida comum. A chave é pensar no momento. A instalação do antivírus e a configuração dele é uma atividade de proteger, é preventiva. Ok, antes do problema. Isso. O ato do antivírus identificar e neutralizar um ataque enquanto ele acontece já está na fronteira com a função detectar e o início da responder. E a análise posterior para entender como aquele malware passou, isso é puramente responder. Ah, entendi a diferença. Elas trabalham juntas, mas têm focos diferentes. Proteger é evitar o incêndio. Responder é apagar o fogo que começou. Entendi. E depois que o fogo foi apagado, o trabalho não acabou? Vem a função recuperar. Isso. Não basta só conter o dano. A função recuperar estabelece o plano para voltar à normalidade. É restaurar os serviços a partir de backups, reparar os sistemas e, o que é crucial, incorporar as lições aprendidas para melhorar as defesas. O ciclo se fecha aí. E um ponto que as fontes batem muito na tecla é que essas funções não são uma escada, não são sequenciais. De forma alguma. É um erro pensar que você termina de identificar para começar a proteger. É um sistema vivo, como o corpo humano. Certo.
Você não para de respirar para o seu coração bater. Todas as funções operam ao mesmo tempo, continuamente, sob a supervisão da governança. Você está sempre identificando, protegendo, detectando. Ok, o ciclo faz sentido. Mas isso tudo ainda soa um pouco abstrato. Como uma empresa, na prática, mede se a sua função de proteger é boa? Ou só mais ou menos? Existe uma régua para isso? Existe, e essa é outra parte central do framework. Os níveis de implementação, ou tiers. E aqui tem um detalhe. Os tiers não medem a maturidade técnica, tipo, quantos firewalls você tem. Ah, não. Não. Eles medem a sofisticação dos processos de gerenciamento de risco. São 4 níveis. Vamos detalhar isso. O primeiro é o Tier 1, parcial. Pelas fontes, essa é a abordagem reativa, o famoso apaga-incêndio. Exato. No Tier 1, a organização não tem processos formais. A segurança é ad hoc. As coisas são feitas quando um problema acontece. Eu já vi empresas que eram claramente Tier 1. A mentalidade era, nunca fomos atacados, por que gastar com isso? Clássico. E imagina o que aconteceu. Adivinha? Um ataque de ransomware parou a operação por uma semana. A conversa sobre evoluir ficou bem mais fácil depois. Imagino. Subindo um degrau, temos o Tier 2, informado por risco. Aqui, a organização já acordou para o problema, a gestão de risco existe, mas não é padronizada. É o que a gente chama de silos de excelência. O TI pode ter processos ótimos, mas o RH ou o financeiro podem estar completamente expostos. Ok. O próximo, Tier 3, repetível, parece ser onde as coisas ficam sérias. Totalmente! No Tier 3, os processos são formais, documentados, aprovados pela gestão. Existe uma política de segurança clara que é seguida por toda a organização. As práticas são consistentes e, repetíveis. E no topo, o Tier 4, adaptativo. Isso soa incrível, mas também soa incrivelmente caro. Toda empresa precisa mesmo sonhar com o Tier 4? Para uma startup, sei lá, não é um exagero? Excelente ponto! E esse é o cerne da filosofia do framework. O Tier 4 significa que a organização melhora continuamente, se adapta quase em tempo real, antecipa problemas. Nem toda organização precisa ser Tier 4 em tudo. Um banco talvez precise aspirar ao Tier 4 em proteger e detectar. Mas uma pequena loja de e-commerce talvez fique perfeitamente segura, operando solidamente no Tier 3. Então é aí que entra a ideia dos perfis. A empresa usa os tiers para mapear onde ela está hoje, o perfil atual, e define uma meta realista, o perfil-alvo. Precisamente. Uma empresa pode analisar e dizer, olha, para a função identificar, estamos no Tier 2. Nossa meta é chegar ao Tier 3. Mas para recuperar, estamos no Tier 1 e isso é inaceitável. A meta é pular para o Tier 3 o mais rápido possível. Entendi. A diferença entre o atual e o alvo é a análise de lacunas, o famoso gap analysis. E isso gera o que a diretoria mais ama, um plano de ação claro, com prioridades e um roteiro. As fontes que a gente analisou são muito boas em apontar as pegadinhas, os erros mais comuns. Já falamos da confusão entre NIST e SIS Controls. Um é estratégico, o outro é técnico. Isso. E a confusão sobre proteger e responder. O que mais? O material cita outros guias do NIST. Para quem quer mergulhar fundo na função de resposta, as fontes citam um guia específico, certo? O tal do SP800-61. Sim, o NIST Special Publication 861 é tipo a Bíblia da resposta a incidentes. Enquanto o CSF te diz que você precisa ter uma função responder, o 861 te dá um detalhamento de como estruturar essa resposta. E o que ele diz? Ele define um ciclo de vida de incidentes em 4 fases. Preparação, que é tudo que você faz antes, detecção e análise para confirmar o incidente, a fase de contenção, erradicação e recuperação, e, por fim, a atividade pós-incidente, para aprender com o ocorrido. E dentro dessa fase de contenção, tem um detalhe que as fontes destacam que é muito importante e, assim, meio assustador, a questão de confiscar equipamentos.
Aí o buraco é mais embaixo, tem uma questão legal delicada. A autoridade para confiscar o computador de um funcionário como parte de uma investigação geralmente pertence à polícia. Nossa. A equipe interna de resposta a incidentes não pode simplesmente tomar o equipamento de alguém, a menos que exista uma política corporativa muito estrita, comunicada de forma transparente e principalmente validada juridicamente. Isso pode gerar um problema legal enorme. É uma linha que não se deve cruzar sem o devido amparo, então. De jeito nenhum. Isso me leva a outro ponto que as fontes citam, o SSDF, o Secure Software Development Framework. Isso se conecta mais com a função proteger. Conecta com proteger, mas na verdade ele é um ótimo exemplo da filosofia da função governar aplicada ao desenvolvimento. O SSDF defende a ideia de inserir segurança desde o início do ciclo de vida de desenvolvimento. A filosofia conhecida como Shift Left. Shift Left. Imagina a linha do tempo do desenvolvimento de um software, da esquerda para a direita. Tradicionalmente, a segurança era uma etapa lá no final, na ponta direita. Certo. Testar antes de lançar. Exato. Shift Left significa literalmente deslocar para a esquerda, ou seja, trazer a preocupação com segurança para o comecinho do processo, desde a concepção da ideia. É muito mais eficiente e barato consertar uma falha no início. Faz todo sentido. Então, se a gente tivesse que amarrar tudo isso, o que é essencial para quem está nos ouvindo levar dessa nossa análise? Acho que o primeiro ponto é: o NSTCF é um framework para diálogo e gestão de risco. Flexível, voluntário, não é um checklist técnico. Certo. Não é uma certificação. Isso. Segundo, a grande novidade da versão 2.0 é a função governar. Ela formaliza que segurança é assunto de negócio, de estratégia. Começa no topo. Terceiro, as 6 funções governar, identificar, proteger, detectar, responder e recuperar são um ciclo contínuo e simultâneo. Não uma lista de tarefas. E por último, o progresso é medido pela maturidade dos seus processos, usando os tiers para definir um perfil atual e um alvo que façam sentido para o negócio. É uma ferramenta de planejamento contínuo, então. Exatamente. Para ajudar a responder onde estamos e para onde vamos de forma estruturada. As fontes mencionam de passagem o SMF, o Risk Management Framework, que é um processo parecido, mas muito mais rígido, obrigatório para os sistemas do governo dos Estados Unidos. Sim. Isso me deixa com uma questão aqui, sabe? À medida que a segurança cibernética vira cada vez mais uma questão de segurança nacional e de infraestrutura crítica, até que ponto um framework voluntário como o CSF começa a ser tratado como um padrão obrigatório na prática? O que acontece quando o voluntário se torna a expectativa universal do mercado, das seguradoras, dos reguladores, a ponto de não adotá-lo ser considerado negligência?